Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre o nexo Segurança e Desenvolvimento e também sobre o Complexo Industrial Militar. Bom pessoal, esse é um vídeo que todo canal, né, acho que toda discussão sobre segurança internacional tem que passar por, né, também geopolítica, política internacional, enfim, que é justamente a discussão sobre esse nexo entre segurança e desenvolvimento, e principalmente a articulação, né, e a instrumentalização que se tende a fazer com relação a esses conceitos, né, e essa ideia de que as práticas de segurança podem, de uma forma ou de outra, também garantir o desenvolvimento econômico, social, político dos países, né? E por isso acontece também muito porque a gente já ouve no discurso público bastante falar de um conceito relacionado a essa ideia, que é o conceito de complexo industrial militar. Né? Esse conceito ele é um conceito bem importante dentro de relações internacionais, dentro da discussão sobre segurança como política pública, né? Política de defesa, política de segurança, enfim, que a gente pode pensar, né, a respeito, mas ele tem algumas pegadinhas que eu queria destrinchar um pouquinho aqui e trazer para o nosso debate para que a gente possa, de uma forma ou de outra, entendê-lo, né? E não só o complexo industrial militar, mas também entender a ligação entre esse complexo e o nexo entre segurança e desenvolvimento. Então vamos lá, acho que é bem importante então a gente pensar que essas duas ideias elas são distintas. Né? Uma coisa é o complexo industrial militar e a outra é o nexo segurança e desenvolvimento. Ainda que geralmente elas estejam em discussões próximas, seja na academia, seja no âmbito de política pública, no Congresso Nacional, na atuação das Forças Armadas como atores políticos, enfim, esse termo ele vai estar não só como pano de fundo, mas como um dos argumentos essenciais para o desenvolvimento de alguns tipos de políticas, né? Mas não resume tudo, digamos assim, né? Uma coisa é o complexo industrial militar e outra coisa é esse nexo que se cria entre segurança e desenvolvimento. Ainda assim, eu quero frisar de novo essa ideia de que a ligação entre eles é muito próxima, o papel que eles cumprem é muito parecido, mas cada um deles pode ter consequências mais amplas, distintas, e é aí que, de repente, às vezes o bicho pode pegar e as consequências podem ser diferentes dependendo de como a gente analisa esses casos, né? Então vamos lá, o primeiro que eu queria debater aqui hoje, e espero que esse vídeo não seja muito longo, eu aprendi a não fazer essa promessa aqui no canal, né? Mas vamos lá, hoje está previsto para não durar muito tempo, é justamente o complexo industrial militar, né? Esse conceito, ele é um conceito muito debatido, muito discutido, mas ele apresenta uma dificuldade para a gente, de uma forma ou de outra, definir. Por quê? Porque assim como vários outros conceitos do âmbito, principalmente da política internacional, das relações internacionais, o complexo industrial militar tem uma história prévia à sua conceitualização. Ou seja, ele não advém de nenhuma teoria, não foi nenhum autor que primeiro propôs esse conceito. Né? Na verdade, ele começa como um termo utilizado no âmbito da política institucional e depois ele vai ser analisado daquela maneira e depois enriquecido com vários debates por parte da academia. Então, isso é muito importante porque, geralmente, quando acontece isso, a gente tem algumas consequências. Por exemplo, o conceito de bipolaridade, unipolaridade, multipolaridade. Né? São três conceitos que se originam antes da análise política e depois vão para a academia. Né? Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que a primeira vez que eles foram usados, eles já foram usados com intuitos políticos. Né? Assim, ainda que na academia a gente não pode esquecer, né, o papel da pesquisadora, do pesquisador individualmente, das suas visões políticas ao propor algum conceito, alguma coisa assim, mas em muitos casos, em relações internacionais, a gente puxa muito esses conceitos. Soft power é um exemplo, a gente já fez um vídeo aqui no canal, né? Um conceito que é utilizado numa política pública de alguma natureza e que depois vai ser analisado por parte da academia, né? Diferentemente de outras áreas do conhecimento, outras ciências, né, que partem das suas categorias para analisar a realidade, as relações internacionais, como uma ciência social aplicada,
bebe muito desse encontro com as políticas públicas já realizadas, e é o caso, inclusive, do complexo industrial militar. Um termo que foi utilizado pela primeira vez no discurso de despedida do antigo presidente dos Estados Unidos, o Dwight Eisenhower. Quando ele foi deixar a presidência dos Estados Unidos, ele fez um discurso em cadeia nacional para abordar um pouco da sua visão, né? O Eisenhower, que tinha sido um dos generais aliados na Segunda Guerra Mundial, e que viu durante a sua presidência algumas questões importantes para pensar esses Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial e o papel que tinham os grupos de interesse na organização e alocação dos recursos do Estado, né, por meio do lobby, por meio, enfim, da prática legislativa mesmo, né, de conduzir a democracia americana em direções que às vezes não atendiam a interesses populares, né? O Dwight Eisenhower era anticomunista, ele era de direita, então a discussão dele não é dos anseios populares num sentido mais de esquerda, mas sim a ideia de que havia um controle da máquina pública federal nos Estados Unidos por parte de grupos que eram interessados no fato de que o governo investisse muito na indústria bélica, né? Quais são esses grupos que ele coloca em primeiro lugar, né? Eles colocam que havia muito interesse por parte da indústria pesada nos Estados Unidos, por exemplo, para que o governo investisse nas Forças Armadas, na provisão de equipamento das Forças Armadas. E essa opção do governo dos Estados Unidos, já no começo da Segunda Guerra Mundial, que deriva de uma forma ou de outra, né, do pacto feito a partir de 1930 com o New Deal, né, ou seja, a reorganização da economia dos Estados Unidos não mais em bases estaduais e sim numa base federal, que foi a proposta do Roosevelt, né, uma alteração profunda com aquilo que tinha sido a história dos Estados Unidos até 1930, né, em que a presidência tinha uma capacidade de intromissão na economia muito menor do que, na verdade, extremamente pequena, né? A presidência dos Estados Unidos até 1930, a gente já fez um vídeo aqui sobre isso, se não me engano, até 1930 a presidência dos Estados Unidos ela era responsável apenas e somente pela representação diplomática e por fazer a guerra, né? Por isso que os presidentes dos Estados Unidos geralmente tinham tinham restrições do seu poder. O New Deal foi uma revisão constitucional verificando que os estados não tinham capacidade de financiamento da sua própria economia, né, e um pacto nacional para reestruturar a economia americana num sentido nacional. Logo após o New Deal, a gente tem a Segunda Guerra Mundial a partir de 39, né, mas a entrada dos Estados Unidos a partir de 41, em que essa estrutura foi mobilizada também para a indústria bélica, já que a indústria pesada era um dos aspectos lá do New Deal que recebiam financiamento do governo federal. E a partir da Segunda Guerra Mundial, né, e principalmente a partir do fim dela, você começa a ter um problema, porque essas indústrias pesadas se especializaram em fornecer equipamentos para as Forças Armadas Americanas, né, e havia um interesse tanto das Forças Armadas Americanas quanto dessa indústria pesada de que o governo, mesmo não engajado formalmente em uma guerra, continuasse investindo cada vez mais em armamentos, né? O Dwight Eisenhower ele sai em 61 do poder, né? Ele chega em 53, justamente na época a morte do Stalin, né? A revisão sobre a Guerra Fria, né? E um questionamento a respeito da necessidade de manter essa produção pesada bélica, né, diante dessa realidade. E ele vai falar especificamente da indústria pesada, das Forças Armadas e dos parlamentares, os congressistas nacionais americanos, que viam nisso uma possibilidade de se manter no poder. Então, o que é, na verdade, que ele denuncia nesse discurso? É a reunião dos interesses de grupos distintos entre si, mas que encontram na indústria bélica, na produção de armamentos, um interesse conjugado para utilizar o financiamento público para interesses particulares. Aqui, interesses particulares não é necessariamente do indivíduo, mas de grupos, como os parlamentares, as indústrias, as forças armadas, né? Só que essa é a parte visível desse complexo industrial militar, a relação causal mais óbvia, digamos assim. Mas a gente não pode esquecer que existe também uma parte invisível, outros fatores que acabam de uma forma ou de outra
incentivando essa cultura militarista, essa prática militar, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, como centros de pesquisa, como universidades que recebem financiamento estatal. A gente precisa lembrar, né, que lá nos Estados Unidos a grande maioria das universidades são privadas. Sendo privadas, elas têm uma questão importante de financiamento, né, de receber esse financiamento. E não ter que correr atrás do financiamento, porque o governo está pagando para essas universidades, como foi o caso de Yale, Berkeley, como foi o caso de Harvard também, enfim, dessas universidades que receberam financiamento do governo americano para desenvolver nos seus centros de física, de engenharia, né, enfim, projetos conjuntos com a NASA, né, com o próprio exército em West Point, enfim, né, trazendo dinheiro público para esses centros de pesquisa e para as universidades, elas não precisavam se preocupar tanto em arranjar financiamento privado de indivíduos ou empresas. Então, você tem um interesse por trás dessas pessoas, você tem interesse por trás de prestígio de pesquisadores, né, que vão se dar o papel de defenderem os interesses das Forças Armadas estando dentro da academia, que é uma discussão muito importante que a gente tem que ter no Brasil hoje, mas também meios de comunicação, sindicatos de trabalhadores, escritórios de advocacia interessados. A partir do momento em que na década de 70 e década de 80 a gente tem uma financiarização cada vez maior da economia americana, também acionistas da Bolsa começam a se tornar uma parte interessada dentro desse processo. A ideia por trás do complexo industrial militar é compreender a ação institucional desses atores, alterando legislação, alterando o orçamento estatal, mudando a forma como se dá esse financiamento público, como uma ação conjugada para fornecer financiamento, seja para a indústria bélica, seja para indústrias ligadas à indústria bélica, como o desenvolvimento de tecnologia. Né? Então, o complexo industrial militar, ele surge como termo nos Estados Unidos, mas na verdade ele diz respeito ao funcionamento das relações entre diferentes instituições, atores, grupos, enfim, ou dentro de vários países, né? Principalmente aqueles que passaram por processos de industrialização ou que estão tentando passar por esses processos de industrialização. E é a partir de algumas experiências de complexo industrial militar, experiências muito bem sucedidas, que vai surgir um discurso que vai ligar a ideia de segurança com a ideia de desenvolvimento econômico, né? Ou seja, antes, a ideia de segurança, ali até a década de 60, 70 mais ou menos, a ideia de segurança era uma ideia muito restrita, era uma ideia voltada mais à defesa, ligada a atores estatais de fora, né, do sistema internacional. Então, a área militar era privilegiada e se pensava a segurança como defesa do território contra ameaças externas. Né? Essa era a ideia de segurança. Né? Só que já a partir da década de 50, essa ideia já vai começar a ser questionada, principalmente nos Estados Unidos. E acho que é interessante perceber, né? Não é da década de 50 que esse questionamento vem. Já no Alfred Mahan, que foi um pensador geoestratégico da Marinha Americana na virada do século XIX para o século XX, havia a problemática da democracia. O Mahan, como alguns de vocês sabem, né, o Mahan ele é propositor do poder marítimo, né? Ele olha para a Grã-Bretanha e fala, olha, nós devemos seguir o caminho da Grã-Bretanha no desenvolvimento das nossas capacidades econômicas e militares. E o Mahan, já lá no começo do século XX, se preocupa nas suas obras em falar, ok, nós temos que fazer esse desenvolvimento, mas nós precisamos fazer isso dentro dos princípios da democracia. Por isso que para o Mahan, um dos aspectos fundamentais do desenvolvimento geopolítico de um país são as escolas. E nos Estados Unidos, né, assim como no caso das universidades que a gente citou, a gente tem as universidades sendo privadas, em sua maioria, a gente tem a grande maioria das universidades que vão ensinar a quase totalidade dos cidadãos americanos como escolas públicas, que vão incutir um certo tipo de visão de mundo, um certo tipo de visão dos Estados Unidos, né? E esse debate sobre a educação pública ele é antigo, ele é do século XVIII, século XIX, ele está acontecendo na Alemanha, está acontecendo na França, inclusive movimentando a formação da geografia como ciência, né? Para a formação de professores que vão para as escolas ensinar esse tipo de pensamento, né? Para amar a pátria, para conhecer os aspectos regionais, a posição no mundo, etc
etc. Né? E o Mahan vai dizer que a função é criar um espírito democrático de amor ao mar. Então tem que ensinar as pessoas a amarem o mar e mudar a característica terrestre dos Estados Unidos que o Mahan vai acreditar ao desenvolvimento territorial do país. Né? Essa necessidade de linkar as coisas é o que cria o nexo, segurança e desenvolvimento. Né? Ou seja, essa é a ideia de que pensar a segurança como política pública vai trazer algum tipo de benefício. E especificamente aqui, como a gente está falando de depois da Segunda Guerra Mundial, quando os debates sobre desenvolvimento econômico, quando os debates a respeito das capacidades econômicas dos países no mundo vão ser não só fortemente estudados por economistas, mas principalmente vão ser fomentados, inclusive pela própria Organização das Nações Unidas, pela ONU e pelas suas agências, a gente vai observar uma ligação entre as opções em termos de política de segurança nacional ou internacional e o desenvolvimento econômico dos países. A ideia, então, do nexo segurança e desenvolvimento é entender o complexo industrial militar como uma política macroeconômica, né? Ou seja, utilizar essas capacidades de produção bélica enquanto uma forma de manter um certo nível de atividade econômica no país por meio de investimento público, né, derivado de impostos pagos pelos cidadãos e também outras fontes de renda nessa área, né, nessa área de segurança e defesa. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que, como se trata de um setor estratégico, há vantagens de não ter concorrência, né, e tentar fomentar, dar privilégios a empresas nacionais. Há alguns tipos de segredo, principalmente com relação ao financiamento, que podem ser emplacados como sigilo nacional, em razão da necessidade de encobrir os gastos com relação a isso. Isso foi muito utilizado no século XX em razão da Guerra Fria. Mas também para criar ou manter mão de obra especializada ou não, desenvolver práticas de tecnologia, aquela tecnologia que a gente chama na área de tecnologia de uso dual, ou seja, uma tecnologia que é tanto militar quanto civil. Geralmente, esse nexo segurança e desenvolvimento, ele é instrumentalizado por países que pretendem se utilizar da indústria bélica para dar saltos qualitativos ou quantitativos, mas principalmente qualitativos em termos tecnológicos e macroeconômicos, né? Não só dar estabilidade à macroeconomia do país, mas dar saltos qualitativos que vão melhorar a sua capacidade de obter recursos. Por isso que a gente fala aqui em desenvolvimento e não em crescimento. Né? Existem esses dois conceitos que são distintos entre si. Quando a gente fala de crescimento, a gente fala do simples acréscimo de produção existente num determinado período de tempo, utilizando-se as capacidades econômicas instaladas num determinado país. Né? É aquilo que a gente chama de crescimento do PIB. O crescimento do PIB é uma métrica de crescimento econômico, ou seja, aumentou ou diminuiu a produção de um país. O crescimento é distinto do desenvolvimento, onde entram outras variáveis inclusive mais qualitativas. Há variáveis quantitativas que se alteram, mas a alteração é sobretudo qualitativa. Altera-se as capacidades econômicas, com ou sem crescimento desse país, mas gera, né, uma alteração nas capacidades produtivas de ação desses países, né? Produção de produtos mais caros, maior valor de troca, né, maior uso de especialistas, então precisa ter universidades para formar esses especialistas de forma específica, ou o desenvolvimento, né, mesmo de comunidades inteiras que são lastreadas por bases militares instaladas no território ou fora, território do país ou fora. Né? A gente tem alguns exemplos. Né? Os Estados Unidos, como eu disse, são um país de origem do complexo industrial militar, até pela sua estrutura constitucional e o fato de que a presidência, até a década de 30, como eu disse, era responsável apenas por assuntos de diplomacia e de guerra. Né? Mas também a União Soviética compunha, de uma forma ou de outra, um complexo industrial militar enquanto estrutura política. Porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, durante a Guerra Fria, faziam isso porque estavam preparados a toda hora para entrar em guerra, e justificando esses investimentos em razão da guerra. Né? E essa é uma opção que o Putin vai adotar também na Rússia depois de 2001.
Ou seja, ele vai investir nessa indústria bélica financiada pela venda de petróleo e gás para a Europa, principalmente, para a Europa Ocidental e a Europa Central, a Europa de Leste, enfim, que vão ser aí os consumidores que vão ajudar a financiar a indústria bélica russa. Né? Então a gente tem aí, de uma forma ou de outra, até o próprio conflito russo-ucraniano que está acontecendo desde fevereiro desse ano, a gente encontra um papel importante da indústria bélica, né? Ou seja, o gasto de materiais e equipamentos velhos, né? Recrutas pouco treinados e tudo mais, para obter um objetivo político. Né? Mas a gente pode pensar nesse nexo segurança e desenvolvimento também no caso da Coreia do Norte. Né? O desenvolvimento de bombas nucleares e, sobretudo, de mísseis de longo alcance capazes de enviar essas bombas para outras regiões do mundo trazem um desenvolvimento econômico significativo para a Coreia do Norte. Né? Ou seja, a estrutura do país, né, ela acaba de uma forma ou de outra se alterando. Né? Então existem alguns movimentos relacionados a isso, e claro, trata-se de conceitos, né, que tem que ser contrastados com a realidade, mas a gente quis trazer esses dois aí pra gente levantar aí alguns debates aqui no canal, tá bom, gente? Então é isso, espero encontrar vocês semana que vem. Se vocês curtiram, curta aqui, compartilha, a gente tá torcendo para conseguir chegar em 2.000 inscritos esse ano ainda, tá bom? Um abraço, gente, até mais!